A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Bom dia, a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Que Ele inunde seu coração de paz, de alegria nessa manhã. Vocês que estão aqui no presencial, vocês que estão no online, recebam também em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Essa é uma manhã muito especial. É uma manhã onde nós celebramos o renascimento, a ressurreição. Jesus, Ele morreu, mas Ele não permaneceu morto. Ele reviveu, amém? Ele ressuscitou. E nós, nessa manhã, celebramos a sua vida. E nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra que falou muito forte ao meu coração. Todos os dias nós precisamos celebrar a ressurreição de Cristo, porque é ela que transforma as nossas vidas, amém? Porque Ele viveu, porque Ele morreu, mas porque Ele ressuscitou, nós hoje temos vida, temos esperança, podemos realizar sonhos, ter grandes conquistas, porque Ele venceu por nós na cruz do Calvário, amém? E eu quero que você, por favor, feche os seus olhos mais um instante, vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo teu infinito amor, o amor que nos alcançou e que todos os dias nos alcança, o amor que nos constrange, o amor, papai, incondicional. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho por nós, para morrer no nosso lugar, e nós somos gratos por isso. Nós reconhecemos o teu sacrifício, Jesus. Te agradecemos pela tua entrega, Jesus, porque o Senhor morreu no nosso lugar. O castigo que era para mim, que era para cada um de nós, o Senhor sofreu em nosso lugar. E nós somos gratos por isso. Te agradecemos pelo alto preço. Te agradecemos pelo grande amor que nos alcançou e que todos os dias nos alcança. Te agradecemos, Espírito Santo, porque Jesus foi ao Pai, mas Ele nos enviou o Senhor, e o Senhor está conosco, jamais estamos sozinhos, e nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos e rendemos nossas vidas nas tuas mãos, o nosso coração, e declaramos que sim, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. E nessa manhã nós agradecemos sim e celebramos a vida, celebramos a vitória de Cristo na cruz, a nossa vitória com Ele, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um grande aplauso a Ele e dizer: graças eu te dou, meu Pai, obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, amém, queridos? Hoje nós estamos aqui porque Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar. Ele sofreu o que era para eu e você sofrermos. Ele disse: não, eu vou, porque Deus procurou alguém sem pecado e não encontrou. Então Ele teve que enviar de si mesmo, para que então houvesse redenção, para que então o homem fosse reconciliado com Deus. Jesus é a ponte de reconciliação. Por isso que Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou aquele que conecta os filhos com o Pai, porque nós somos filhos por adoção. Deus nos adotou. Ele tinha um filho e hoje Ele tem milhares e milhares de filhos, amém? Em nome de Jesus. E nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é: o que a ressurreição traz consigo.
Quando nós falamos sobre a ressurreição de Cristo, nós temos muitas conquistas, muitas bênçãos, muitas vitórias que se tornam possíveis a nós por causa da ressurreição de Jesus. Não bastava somente morrer, ele precisava triunfar. Ele precisava triunfar sobre a morte. Ele precisava triunfar sobre a doença, sobre a maldição. Ele precisava triunfar. Por isso que hoje eu e você podemos triunfar com Ele, porque quando Ele ressuscitou, a vitória nos alcançou, amém? A salvação nos alcançou. Nós temos grandes conquistas com a ressurreição de Cristo, e eu quero compartilhar sobre algumas delas. Nós precisamos em todo tempo nos lembrar o que a ressurreição de Cristo traz para a minha vida hoje, para a minha vida diária. Não pode ser algo tópico, algo, o dia que eu morrer eu vou para o céu, porque Jesus é o meu Senhor e Salvador. Não, queridos. Quando Jesus ressuscitou, Ele garantiu a mim e a você o céu, mas também garantiu a mim e a você que desfrutássemos da terra. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Jesus venceu para que sim, nós tenhamos o céu, mas que também possamos desfrutar da terra. Quando houve a abolição da escravatura, em especial nos Estados Unidos, os historiadores, eles dizem que muitas pessoas continuaram escravas por muito tempo, porque não sabiam ler, não sabiam escrever, e por conta disso, não tomaram conhecimento da liberdade, dos direitos que então passaram a ter. E muitas vezes, como cristãos, nós sofremos por não conhecermos os direitos que foram conquistados por Cristo na cruz. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouco nessa manhã. No Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ler juntos. É a passagem aonde Jesus teve a sua primeira aparição aos discípulos após a ressurreição. Primeiro, claro, junto com os discípulos num local, mas a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto foi Maria Madalena, junto com outras mulheres, que tinham ido ao sepulcro preparar o corpo de Jesus. Uma mulher que amava a Deus, que amava Jesus, que tinha gratidão no seu coração. Ela sabia do que ela tinha sido liberta. Ela sabia o que significava uma nova vida. A Bíblia diz que aquela mulher, ela vivia aprisionada por 7 demônios. Jesus libertou aquela mulher. E na sua morte, então, na madrugada, no domingo, Maria vai com algumas mulheres. E quando ela chega ao entardecer naquele lugar, ela então testemunha a ressurreição do Salvador. Ela testemunha o impossível acontecendo. Queridos, Jesus todos os dias ressuscita nas nossas vidas. Todos os dias um milagre acontece. Todos os dias o impossível se torna realidade. E depois de então, quando isso acontece, Jesus fala para ela, vai e anuncia aos demais. Esse momento que nós vamos ler, Maria Madalena já tinha ido aos discípulos naquele local. E eles estavam confusos, até porque Jesus apareceu primeiro para uma mulher. Nós não vamos entrar nisso agora, mas por que será que Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena? E nesse momento que Jesus aparece aos demais discípulos, quando ele aparece para eles, eles estavam confusos, eles estavam com medo, porque Maria chega falando, olha, Jesus ressuscitou, eu vi Jesus. Fico imaginando o que eles pensaram, ela está louca, está delirando, está sonhando, está confusa, está com medo, deve ter sido uma visão, não deve ser verdade. A Bíblia diz que nesse exato momento, eles estavam com muito medo. E no versículo 19 de João 20, diz assim, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana. Que dia é hoje? Primeiro dia da semana, domingo. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês.
Eles estavam trancados, eles estavam com medo. Por que eles estavam com medo? Porque eles estavam aflitos, porque eles estavam angustiados, porque até então a informação que eles tinham era: Jesus está crucificado. Eles não se lembraram, no momento da dor, no momento da perda, o que Jesus já tinha falado para eles. Jesus já tinha dito que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. Mas no meio da dor, no meio dos conflitos, no meio das angústias, eles se esqueceram disso. E Jesus, nesse momento, Jesus entra e Jesus diz: paz seja com vocês. Quando nós temos a revelação do Cristo ressurreto, nós recebemos dessa paz que ninguém pode dar a não ser Ele mesmo, amém? Por que muitas pessoas vivem em conflito, em debates desnecessários, em brigas desnecessárias, em guerras, em desavenças? Porque falta essa paz. Um dos ganhos da ressurreição, que a ressurreição traz consigo, é essa paz. Jesus, a primeira coisa que Jesus ministra ao coração deles é paz. Porque eles estavam angustiados, porque eles estavam aflitos. E Jesus diz: fiquem tranquilos, eu estou aqui. Eu morri, mas eu ressuscitei como eu prometi. Vocês não estão sozinhos. E nessa manhã de Páscoa, queridos, em nome de Jesus, que você tenha paz em seu coração, que você receba a paz que a ressurreição traz, a paz que traz refrigério e descanso, mesmo no meio das tormentas da vida, mesmo no meio das dificuldades. A paz que tem o poder de guardar nossa mente e o nosso coração. A paz, ela não está vinculada necessariamente à ausência de problemas. A paz não é determinada pela ausência de problemas. A paz é determinada pela presença de Jesus. Quando Jesus vive dentro de nós, nós temos paz. Mas não é o Jesus que nós visitamos de vez em quando. Não é o Jesus que nós conversamos com Ele de vez em quando. É o Jesus que nós temos relacionamento. Relacionamento diário, todos os dias, por meio do Espírito Santo, falando com Ele, ouvindo a sua voz, recebendo dessa paz. Jesus, quando chega naquele lugar, no meio da aflição, Ele diz: seja a paz com vocês, recebam dessa paz. Por isso, receba a paz de Deus nessa manhã no seu coração, amém? Não sei quais as lutas você enfrenta, não sei quais as batalhas você enfrenta, os conflitos, as dores, as perdas que você sofreu, os prejuízos, os danos que você sofreu. Mas nessa manhã, receba a paz de Deus. Jesus nessa manhã está falando para mim e para você: fique tranquilo, fique tranquila. Eu ressuscitei, por isso não existe nada impossível a você. Se você acreditar, se você confiar em mim, eu posso mudar a sua vida. A ressurreição não só provou quem Jesus era, mas transformou a vida de milhares de pessoas e tem transformado até hoje, amém? Tem transformado. Há poder. Há poder. Esse é um dos maiores eventos da história, depois do nascimento de Cristo. Por isso, nessa manhã, receba a paz de Deus no seu coração. Receba o shalom de Deus. Essa paz que excede todo o entendimento. Ele é o príncipe da paz. Amém? Ele é a nossa paz. Efésios 2, versículo 13 e 14. O apóstolo Paulo, ele sabia exatamente o que ele estava falando, e ele falou isso porque Jesus ressuscitou. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo não poderia dizer o que ele aqui então disse. Ele diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Diga comigo: Cristo é a minha paz. Amém? É Ele que é a sua paz. Não vincule sua paz
a ninguém a não ser a Cristo. Não vincule, não condicione sua paz, porque problemas sempre existirão. Dores nós sempre vamos enfrentar. Perdas, infelizmente, na vida nós vamos sofrer. Porque os anos vão passando, cada um tem o seu momento, nós sabemos que esse dia vai chegar, apesar de não sabermos quando, mas nós vamos enfrentar. Mas nós precisamos ter Jesus, a presença dele no nosso coração, para receber essa paz. E a palavra de Deus continua dizendo no versículo 20: tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. A Bíblia diz em João 20:20 que quando Jesus mostra as mãos, quando Jesus mostra onde a lança o feriu, então os discípulos se alegram, porque eles reconhecem o Mestre. Eles reconhecem que aquele que eles pensavam que estava morto não estava. Ele tinha cumprido o que ele havia prometido. Ele estava ressuscitado, e a Bíblia diz que o coração deles se encheu de alegria. E nessa manhã o meu coração e o seu precisa se encher de alegria, queridos. Precisa se encher de alegria. Nós temos muitas razões para nos alegrarmos. Quando nós compreendemos o que a ressurreição representa, o que ela significa, nós nos alegramos. Não existem circunstâncias que roubem nossa paz e a nossa alegria. Por que os discípulos se alegraram? Porque dentro deles, eles estavam dizendo com certeza: nós não estamos sozinhos, o Mestre continua conosco, o que Ele prometeu, Ele cumpriu. Ele disse que ressuscitaria, e ressuscitado aqui Ele está. Então é verdade, Jesus ressuscitou, e o que Ele prometeu para você vai acontecer. Ele vai salvar sua família, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida, porque Ele venceu na cruz, Ele ressuscitou, amém? Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Jesus, Ele viveu, Jesus, Ele morreu, mas Ele não permaneceu na cruz, Ele venceu, Ele ressuscitou, amém? Lembrando que Ele ressuscitou não somente para nos livrar da morte eterna, mas para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar do melhor da terra, do melhor da vida, do melhor com a sua família, no seu casamento, na sua saúde, no seu relacionamento com seus filhos, com o seu cônjuge, no seu trabalho, o melhor da vida, na vida financeira, no ministério. Por que não, querido? Por que não? Porque isso não seria possível se Ele venceu por mim e por você. Se encha de alegria. Ah, mas você não sabe a dor que eu passei, você não sabe as lutas que eu estou enfrentando, mas Jesus sabe. Jesus sabe, a Bíblia diz que os discípulos se alegraram naquele momento, porque eles viram a promessa se cumprindo. Jesus ressuscitou. Todos os grandes líderes de filosofias, de seitas ou de outras religiões, eles se encontram nos túmulos e eles são visitados até hoje. Mas o corpo do nosso Mestre não está no túmulo. Está vazio o túmulo dele. Jesus ressuscitou. Se você for lá em Israel, no túmulo de Jesus, diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. As pessoas vão visitar o túmulo, porque há um ambiente de fé, de poder naquele lugar, por causa da fé das pessoas, e elas vão lá para ver que Jesus não está aqui. E elas dizem: verdade, Jesus não está aqui, Ele ressuscitou. O nosso Deus, o nosso Mestre, o nosso Jesus, Ele ressuscitou. E você precisa encher o teu coração de alegria primeiro, porque por causa da sua ressurreição, por causa da sua morte, da sua ressurreição, hoje nós temos a salvação. Hoje nós temos o direito de termos a vida eterna, de não irmos para o inferno eternamente. Algumas pessoas muito equivocadas dizem que o inferno é na terra. Quem diz isso não sabe o que diz, não conhece a palavra, não sabe o que é o inferno. A terra não tem nada a ver com o inferno.
E quando as pessoas dizem isso, isso aí é um engano do diabo. Porque a Bíblia diz que quando Jesus venceu na cruz, nós fomos livres do inferno. E você precisa crer nisso, confiar nessa verdade e se alegrar e falar: Deus, eu te agradeço, porque eu não vou morrer e sofrer eternamente no inferno, mas eu vou viver ao teu lado, eu vou estar contigo na eternidade, aonde não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá lágrimas, mas haverá alegria, haverá paz, haverá saúde, haverá bênção do Senhor, amém? E não somente na eternidade. Mas diga comigo: Deus também tem o melhor para mim na terra, hoje, amém? Você precisa se alegrar, queridos, se alegre, fala: Senhor, eu sou feliz. Põe um sorriso no teu rosto, deixa as lágrimas escorrerem, mas fala: Deus, eu te agradeço, porque eu tenho motivos para me alegrar. Jesus morreu no meu lugar. Onde eu estaria hoje, se Jesus não tivesse tomado o meu lugar na cruz? Aonde você estaria hoje? Sua vida ainda está difícil? Aonde você estaria hoje sem Ele? Você ainda enfrenta lutas? Aonde você estaria hoje sem Ele? Aonde eu estaria sem Jesus na minha vida? Literalmente, possivelmente estaria morta, porque na adolescência queria morrer. Aonde nós estaríamos? Por isso se alegre, porque a salvação, ela não é por obras, é pela graça. Graças a Deus por isso. Imagina, nós estaríamos perdidos, porque somos falhos, somos imperfeitos, e a Bíblia diz que a salvação é pela graça, não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Cristo fez. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 2, do versículo 8 ao 9, o apóstolo Paulo diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então é pela graça que nós somos salvos. Graça é quando recebemos algo e não merecemos. Nós merecíamos a cruz, queridos. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos a separação eterna do Pai. Mas Ele nos amou e Ele enviou o seu Filho para tomar o meu lugar e o seu lugar. E Ele venceu na cruz para que então eu e você vençamos hoje, amém? Por isso se alegre, alegre o teu coração. Hoje é um dia de nos alegrarmos ainda mais, porque todos os dias eu me alegro e eu digo: Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor tomou o meu lugar. A Bíblia diz que como um cordeiro Ele foi à cruz. Como um cordeiro Ele foi para o matadouro, inocente. Antes de ir, suou gotas de sangue, tamanha angústia, tamanha aflição. Por quê? Porque talvez ia ficar por alguns instantes separado do Pai, coisa que nunca havia acontecido. Como um cordeiro Ele foi à cruz, mas Ele ressuscitou como leão da tribo de Judá, amém? Ele ressuscitou vencedor, vitorioso, e é pela graça que nós somos salvos. Por isso se alegre. Jesus pagou todas as suas dívidas, Jesus pagou pelos seus pecados. Por isso que hoje não quer dizer que salvos uma vez, salvo para sempre. Nós somos falhos, pecamos, precisamos nos arrepender, precisamos nos consertar, precisamos resolver a nossa vida. A Bíblia diz que Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, amém? Ele pagou toda a nossa dívida. Nosso futuro está nas mãos de Deus. O diabo não pode mais ficar dizendo culpado, culpado, porque Jesus tem sempre dito justificado, 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 absolvido, inocente pelo sangue do Cordeiro, eu e você somos, amém? Oh Deus, o diabo fica tentando gritar no nosso ouvido que somos culpados, acusando, sentimento de acusação, de apontar do dedo, mas lembre-se disso, Jesus olha para mim, para você e diz: justificado, justificado pelo sangue. Jesus com o seu sangue comprou o nosso ingresso para o céu, alto preço,
Nossa passagem foi comprada, e não só para o céu, mas para desfrutar da terra. Amém? João 20, 21 continua dizendo: novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A primeira menção que Jesus faz sobre propósito, sobre missão. A ressurreição traz consigo paz, traz consigo alegria, traz consigo propósito. Jesus, quando chega ali e fala com os discípulos, ele ministra paz, eles são cheios de alegria, e Jesus ministra propósito. Existem muitas pessoas que fazem muitas coisas, mas são vazias. Por quê? Porque falta sentido de propósito. Porque nasceram para um propósito e muitas vezes estão fazendo muitas coisas, menos cumprir o propósito que Deus tem para elas. Muitas pessoas existem, poucas vivem. Muitas pessoas estão sobre a terra, muitas pessoas têm fôlego de vida, mas poucas pessoas têm propósito. Dr. Miles Monroe, um homem de Deus que já está com o Senhor, ele dizia algo muito forte. Ele dizia assim: o homem mais pobre do mundo não é um homem sem dinheiro, mas um homem sem propósito. A pessoa mais pobre da terra não é aquela que não tem dinheiro, é aquela que não tem propósito. Deus tem um propósito para você. Um propósito para você na sua família, no seu trabalho, na igreja, na sua comunidade, aonde quer que você esteja. Deus tem um propósito para você. Jesus, nesse momento, ele diz para os discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele diz: eu tinha uma missão, Jesus diz, eu cumpri a minha missão. Agora vocês precisam cumprir. Vocês precisam continuar. A missão está com vocês agora. É uma corrida de bastão. Naquele momento, Jesus entregou o bastão nas mãos dos discípulos e disse: eu fiz a minha parte. Agora vocês precisam continuar. Vocês têm uma missão para cumprir. E você e eu também temos um propósito a cumprir. Hoje você vai sair desse lugar com o coração cheio de alegria, cheio de paz e com senso de propósito, amém? Você que está aqui no presencial, você que está no online, em nome de Jesus Cristo, aqui eu tenho esse púlpito. Onde está o seu púlpito? Qual é o maior propósito das nossas vidas? Anunciar a mensagem da cruz. Anunciar o evangelho, falar do amor de Jesus. Eu não preciso ser um líder de célula, ser um pastor, um obreiro, um bispo, não. Eu preciso ser discípulo de Jesus. Eu preciso ser ovelha do seu aprisco. Eu preciso ser alguém que tem gratidão e quer compartilhar daquilo que tem recebido. O seu púlpito está na sua casa, seu púlpito está no seu trabalho, seu púlpito está na sua célula, você que lidera, seu púlpito está aonde você anda, na cidade, aonde você estiver. Fala para Deus: Deus, eu quero cumprir o meu propósito, me ajuda a falar do teu amor, falar, Senhor, que existe solução, não ficar repetindo o que as pessoas estão dizendo, que está ruim, está difícil, não tem solução. Não, eu não vou ser um repetidor de más notícias, eu vou levar as boas novas, eu vou falar que Jesus morreu na cruz e que Ele ressuscitou, porque Ele não permaneceu lá, e por isso existe solução, existe saída, existe restauração, existe reconstrução, existe sim, queridos. Por isso façam um compromisso com Deus, porque a ressurreição traz propósito. Receba o propósito, viva o propósito que Deus tem para você na sua vida. Esse é o primeiro momento que Jesus fala sobre o propósito, depois ele vai clareando isso, que é o texto mais conhecido lá em Mateus 28, quando Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, batizando esses discípulos. Mas aqui é o primeiro momento, quando Jesus ressuscita, ele traz paz, traz alegria e ele traz sentido de propósito. Deixa Deus usar você. Quando nós entendemos que nós temos um propósito, então nós compreendemos que a minha família tem diga comigo, propósito. Meu trabalho tem
propósito. Meu ministério tem um propósito. Tudo de ruim que eu passei na vida tem um propósito. Tudo de bom na vida tem um. E Deus vai usar tudo que eu enfrentei para cumprir o seu propósito. Tudo tem um propósito. Saiba disso, creia nisso, diga: Deus, usa a minha vida. Eu digo: eis-me aqui. Fala para Deus: Senhor, usa a minha vida. Eu quero ser uma bênção na minha casa. Sua vida não se limita somente a você e nem a sua família, mas sua vida, ela tem a influência, tem como alcançar através da sua vida outras pessoas, outras famílias. Por isso fala para Deus: Deus, eu quero te servir, eu quero falar do teu amor dentro da minha casa, aonde eu trabalho, aonde eu estiver nos momentos de lazer, me dá a oportunidade, com os meus amigos, com as pessoas que eu conheço. Se o Senhor quiser que eu fale do seu amor para alguém que eu não conheço, fala comigo, me dá coragem, me dá ousadia, tira a vergonha da minha vida. Eu quero ser ousado, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero cumprir o propósito. Não tenha uma vida vazia, mas cumpra seu propósito, sabendo que nas grandes e nas pequenas coisas, Deus tem um propósito para fazer em você e através de você, amém? E depois disso, quando Jesus, ele entrega então o propósito, no versículo 22, continua dizendo: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus já tinha dito para eles que o dia que ele fosse, ele não os deixaria órfãos, mas que ele enviaria o conselheiro, o consolador, o ajudador Espírito Santo. E quando ele ressuscita, nesse momento, ele entrega o propósito, a missão. O propósito é um chamado, é o que Deus tem para você, é um sonho que você tem no seu coração também. Não é só pregar o evangelho, mas é tudo que Deus tem semeado no seu coração. Saiba que quando Deus dá uma missão, quando Deus coloca um sonho no seu coração, Deus te dá poder para realizá-lo, amém? É o que Jesus fez com os discípulos. Atos capítulo 1 versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é igual a poder. Jesus, quando ele fala isso para os discípulos, estava dizendo: vocês vão continuar, vocês têm um propósito, uma missão para cumprir, mas vocês vão receber poder para cumprir essa missão. Vocês não vão fazer isso sozinhos, amém? Deus te dá poder para cumprir sua missão. Deus te dá poder para ser o pai e a mãe que você precisa ser. Deus te dá poder para ser o filho, o irmão que você precisa ser. Deus te dá poder para você ser o empresário, o profissional liberal, o empregado que você precisa ser. Deus te dá poder para realizar os sonhos que Ele tem plantado no seu coração. Deus te dá poder para ser o líder, para ser o pastor, para ser o obreiro, o diácono, o missionário que Ele colocou no seu coração para ser, amém? Por isso creia, tudo que Deus tem te chamado para realizar, Ele te dá poder para fazê-lo, amém? Em nome de Jesus. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Ele disse: vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. Então nós falamos que a ressurreição traz consigo, diga comigo, paz, alegria, propósito e poder. A alegria, a maior alegria vem da salvação. Como nós vivermos tudo isso? O primeiro passo é quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, amém? Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando nós o recebemos, por isso que é tão importante nós compreendermos que, por mais simples que pareça ser, nós precisamos confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque não basta dizer: eu tenho Deus, eu tenho fé. Mas a questão é Deus ter o meu coração. Nós temos o coração de Deus, mas será que Deus tem o nosso coração? Por isso que a Bíblia diz em João 1,12: contudo, aos que o receberam, está falando sobre Jesus. Jesus veio para os seus, os judeus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem
filhos de Deus. Todo aquele que recebe, que diz: Senhor, eu te recebo. Ah, mas Deus sabe, mas o mundo espiritual não. Só Deus é onisciente, só Deus sabe o que nós pensamos. Demônios não, anjos também não sabem. Nós precisamos declarar e dizer com todas as palavras que Ele é bem-vindo nas nossas vidas e que nós o recebemos como Senhor e Salvador, amém? Por isso, nessa manhã, nós vamos reafirmar essa verdade, para que o mundo espiritual saiba que sim, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Ele é o Senhor das nossas vidas também. Ele não só salva, mas Ele também conduz nossas vidas por intermédio do Espírito Santo dentro dos planos e da vontade de Deus para nós, amém? Vamos nos colocar todos em pé, nós vamos orar. Feche os teus olhos, vocês que estão conectados, sonde seu coração. Tem faltado paz? Tem faltado alegria? Tem faltado propósito? Tem faltado o poder de Deus na sua vida? Nessa manhã você precisa, pela fé, receber em seu coração a paz de Jesus, compreendendo que a paz de Deus não é determinada pela ausência dos problemas, mas é determinada pela presença de Jesus nas nossas vidas. Se você tem vivido em meio a conflitos, desavenças, guerras, tormentas, discussões, fala para Deus: Deus, eu preciso dessa paz. Eu recebo essa paz em meu coração. Se você tem vivido triste, se você tem olhado para a sua vida e não tem encontrado tantas razões para se alegrar, se alegre nessa manhã, porque Jesus morreu no seu lugar, porque Jesus pagou o preço, pagou pela humilhação, pagou toda a dor no seu lugar. Se alegre e fala: Espírito Santo, enche meu coração de alegria, porque eu já não me alegrava mais pela salvação. Um dia Davi disse: torna a dar-me, Senhor, a alegria da salvação. Quantas pessoas perderam a alegria da salvação, porque a salvação tornou-se algo comum. Queridos, não é comum, é algo sobrenatural. Aleluia. Fala isso para Deus hoje: torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque eu perdi essa alegria, porque a minha alegria estava vinculada somente se tudo estava bem, se eu alcançava, se eu realizava, se eu conseguia o que eu queria, e eu me esqueci da salvação que me é dada por graça. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Oh, aleluia. Se estava faltando sentido para a sua vida, se você tinha um vazio, fala para Deus: Senhor, eis aqui a minha vida, usa a minha vida. Eu quero viver o teu propósito na minha família, no meu trabalho, na igreja. Eu quero te servir. Usa a minha vida para louvor e glória do teu nome. Dá-me ousadia, dá-me coragem, dá-me intrepidez. Eu preciso da tua ajuda, dá-me poder. Receba o poder de Deus nessa manhã, o poder do Espírito Santo na sua vida, para cumprir o propósito que Deus tem para você. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo, teu ajudador. Ele te ensina, Ele te conduz. Oh, aleluia, aleluia. Ele sempre está com você. Jesus disse: eu estarei com vocês até o fim, até a consumação dos séculos. Receba o poder de Deus nessa manhã. Receba o poder do Espírito Santo, que te empodera para cumprir o propósito que Deus colocou nas suas mãos. Aleluia, que te capacita, que te habilita, te dá sabedoria, te dá inteligência, te dá todas as habilidades necessárias para cumprir esse propósito, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Abra suas mãos. Diga comigo: nessa manhã eu recebo em minha vida
Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu te peço, Pai, perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que Jesus morreu em meu lugar. Ele pagou um alto preço para que hoje eu tenha vida eterna e vida plena na terra. Eu sou grato pelo seu infinito amor e recebo sua paz, sua alegria, recebo seu propósito para a minha vida e poder, recebo o Espírito Santo para cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. Nessa manhã, eu me reconcilio com o meu Pai. Eu declaro que na sua casa, na sua presença, eu permanecerei todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Com as suas mãos abertas, vamos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, e a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele levante suas mãos aos céus bem alto e declare isso. Posso crer no Pai, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Dê o seu melhor aplauso a Ele e diga glória a Deus, e receba paz, receba alegria, viva o propósito de Deus para a sua vida e saiba que o poder do Espírito Santo está em você para cumprir esse propósito, amém? Em nome de Jesus, não aceite a tristeza. Está passando por luta, você tem muitas razões para se alegrar, amém? Jesus morreu no seu lugar. E porque Ele não somente morreu, mas porque Ele ressuscitou, hoje não há nada impossível a mim e a você. Nós podemos todas as coisas. Não existe casamento destruído que não possa ser restaurado. Não existe nenhum vício que não possa cair por terra. Não existe nenhum conflito que não possa cessar. Não existe nenhuma situação financeira difícil que não possa ser transformada. Não existe nenhum vazio que não possa ser cheio da presença e do propósito de Deus. Amém? Aleluia. Queridos, quero agradecer a todos que estão conosco aqui no presencial nessa manhã. Muito obrigada por estarem aqui. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vocês que estão no online também, muito obrigada por esse tempo maravilhoso juntos. Se você está pela primeira vez conectado, fez esta oração, recebendo Jesus, compreendeu que não é por obras, é pela graça que nós somos salvos. Nós queremos te receber na família Sara Nossa Terra. Venha participar de um dos nossos cultos. Venha estar com essa família, a família mais feliz e mais linda da Serra Gaúcha. Amém? Entre em contato conosco também por esse Artes em Tela, o QR Code que está no YouTube. Nós queremos orar por você e te ajudar nessa nova caminhada em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que está conosco pela primeira vez nessa manhã aqui à minha esquerda? Por favor, faça um sinal com a mão. Tem alguém? Não? Aqui à direita tem alguém pela primeira vez? Glória a Deus, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Que bênção tê-los aqui. Que sejam muito, muito bem-vindos. Se sintam acolhidos pela família Sara Nossa Terra, amém?
Em nome de Jesus, ao final desse momento, nós vamos entregar um livro de presente. Vamos anotar seu pedido de oração. Muito bom ver o senhor aqui, viu, seu Zé? Que bênção. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos levantar nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença, pela tua palavra e, acima de tudo, pela obra redentora da cruz. Tudo que temos vivido, só estamos aqui porque foi na cruz que Jesus venceu por nós. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor encha teu coração de paz, de alegria, que você viva a essência da sua existência, o seu propósito, e que haja manifestação do poder e do agir do Espírito Santo aonde você estiver, em nome de Jesus. Que você vá para o melhor domingo, para a melhor Páscoa da sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Beijo no coração, dê um aplauso ao Senhor e diga obrigado, meu Deus. Aleluia. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.